Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clair e você está no meu canal. Bom, quero comentar com vocês hoje a seguinte questão. É possível mensurar o conhecimento? Ah, esse cara sabe mais do que aquele. É possível fazer isso? É latente fazer isso de maneira objetiva? Mas antes eu peço que você se inscreva neste canal, assine as notificações. Lembro que vocês, na descrição desse vídeo, vocês vão encontrar um bacharel em teologia, um curso de exegese. Segue a vinheta e tamo junto no campo de batalha. Bom, como eu disse, é possível mensurar o conhecimento? Esses dias atrás eu estava fazendo uma live e uma pessoa chegou e falou assim: não é por nada não, Adolfo, eu gosto muito de você, mas tal cara tem mais conhecimento que você. Mas é interessante porque é complicado você mensurar o conhecimento. Eu respondi isso em plena live, né? É complicado você mensurar o conhecimento de uma pessoa com outra, porque talvez a sua área de estudo não seja a mesma que a minha. Se eu for discutir de pais da igreja com um cara que é formado em patrística, que é a vida do cara é estudar os pais da igreja, é claro que ele tem mais conhecimento do que eu nessa área. Mas aí eu pergunto, será que ele tem mais conhecimento que eu na área de grego bíblico? Porque o foco dele é estudar os pais da igreja, ler os pais da igreja em língua portuguesa e tal. Mas será que ele tem o mesmo conhecimento que eu no grego bíblico, neotestamentário? Será que eu tenho o mesmo conhecimento de hebraico que um cara que estuda hebraico 24 horas? Não. Cada pessoa ela tem um foco de conhecimento, ela tem um nicho de conhecimento. E isso tem que ser respeitado. Né? Ah, mas você tem que saber tudo. Não, não é saber tudo. Ninguém sabe tudo. Né? Você tem pessoas que conhecem muito de hebraico e pouco sobre o judaísmo. Tem pessoas que conhecem muito de judaísmo e porcaria nenhuma de hebraico. Entende? Você tem pessoas que são especialistas em teologia do Novo Testamento, mas nunca pegaram o Novo Testamento grego na mão. Tá entendendo? Se essa pessoa for falar de crítica textual, ela vai ficar perdida. Compreende-se a complexidade? Você tem muitas áreas de conhecimento que não dá para preencher tudo de uma vez só. Olhem com todo carinho e perguntem: cadê as teologias sistemáticas, Adolfo? Cadê as teologias sistemáticas que você... Não tem. Eu não estudo teologia sistemática. Eu não estou preocupado com isso. Entendeu? Sacou? Mas aí você vai na biblioteca de um cara que estuda muita teologia sistemática e você pergunta: cadê os Novo Testamento grego? Cadê as gramáticas de grego? Entendeu? Então, não é que um saiba mais do que o outro. Cada um tem uma área de estudo e isso influencia na sua área de pesquisa e do seu conhecimento. Eu sempre falo aqui nos meus vídeos, por exemplo, que eu não entendo quase nada de profecia. E de fato eu não entendo quase nada. Eu sei o suficiente para dialogar medianamente com alguma pessoa, mas eu não sou um cara preocupado em discutir cada versículo bíblico, isso ou aquilo dentro do campo profético. Meu conhecimento no campo profético ele é mínimo. Né? Como eu disse, medianamente com uma pessoa comum eu consigo, mas se eu for sentar e conversar com um cara que estuda escatologia, a vida do cara é estudar Apocalipse e Daniel, as profecias messiânicas, eu só vou sentar e vou ouvir. Entendeu? Eu só vou sentar e vou ouvir. Entende? E não é questão de que, aí você não sabe, você agora vai ser o burrão. Não. É questão de humildade. Porque o cara que gosta de saber de tudo, ele não sabe porcaria nenhuma. Ele pode falar sobre um monte de coisa, mas ele não consegue falar especificamente sobre nada. Simples assim. Simples assim. Entendeu? É interessante que, por exemplo, eu vi o crescimento de alguns youtubers, e crescimento como pessoa, tá? Não é crescimento numérico. É interessante que o cara passou os últimos 8 anos da vida dele gravando vídeos sobre pós-modernidade, comentando, respondendo videozinho de pergunta de igreja, pode fazer tatuagem ou não, pode isso, pode não aquilo. E agora você vê o cara tá indo pro campo do grego, né, do hebraico, você tá vendo o cara porque o cara amadureceu. E viu, talvez, nesse nicho, uma satisfação melhor do que o que ele estava seguindo. Por quê? Porque o cara amadureceu como pessoa. Eu me lembro muito bem de uma coisa, tem um vídeo bem interessante
no YouTube, que você vai ver o Silvio Santos falando com o Roberto Carlos, quando o Roberto Carlos era bem jovem. E aí o Silvio Santos olhou pro Roberto Carlos e falou assim, você vai usar terno e gravata. E o Roberto Carlos falou, não vou usar, né? Não sei o quê. Meu, eu cresci vendo o Roberto Carlos usando terno e gravata, mano. Quando eu vi esse vídeo, eu falei, aí, ó, amadurecimento. Eu mesmo já falei, mano, eu não vou usar terno e gravata. Não vou usar terno e gravata quando eu entrei na igreja. Hoje eu não vejo problema de usar terno e gravata. É claro que eu tô no meu campo aqui em casa, né? Então não é necessário eu gravar um vídeo de terno e gravata. Porra, mano, aí é sacanagem, né? Não sou obrigado a gravar vídeo da minha casa de terno e gravata. Mas se eu for pregar, por exemplo, aí já é necessário ir com terno, uma gravata, uma camisa social, suspensório, pá, barba feita, né, e tal, né? Não posso chegar lá barba rala para pregar um sermão, né, meu? Aí é... Se eu fosse barba cheia e deixar uma barbona, pagava de judeuzão, mas eu não sou, né? Eu sou o barba rala, né? Eu sou o lendário barba rala. E quem quiser se inscreve lá no meu canal, Lê Pirato Barba Rala. Entendeu? Então, você tem esse amadurecimento. E aí fica difícil a gente mensurar. É claro que quando você coloca dois caras que entendem de tradução bíblica sentados e conversando, você vai ver o pau torar. Você vai ver o negócio lascar e muito conhecimento. Mas não vai dar para você saber quem sabe mais e quem sabe menos. Porque os caras estudam o mesmo assunto. Talvez se tem autores diferentes, porque tem autores como referência diferente. E é claro que, por exemplo, minha esposa ela sempre fala isso, olha, Adolfo, os pastores da nossa igreja têm que saber porque eles estudaram nos melhores seminários e têm os melhores professores de teologia. Então é natural que você espere que um membro comum um pastor da nossa igreja tenha um conhecimento acima dos membros. É natural que isso aconteça e é normal. É normal você ter um pastor, um teologando, que sabe menos do que um membro comum da igreja, né, em alguns aspectos, é complicado. Por quê? Porque o cara conhece o princípio metodológico e por aí vai. Ok? É normal, é plenamente normal, porque o cara pagou por isso, ele estudou, ele pagou o sangue, né, estudou 6 horas por dia durante os 4 últimos anos da vida dele. Então é natural que ele saiba mais do que um membro comum. É natural. Então, e eu concordo com isso. Só que quando você coloca uma pessoa que estuda há muito tempo com outra pessoa que estuda há muito tempo, fica difícil de se mensurar isso, de se mensurar o conhecimento. E fora que cada pessoa ela enfatiza um aspecto do conhecimento diferente, como é que eu tenho falado desde o início. Eu tenho amigos que gostam do grego, mas eles analisam o grego do ponto de vista mais gramatical. Aí você vai falar de gramática com o cara entende de gramática pra caramba. Entendeu? Eu já dou aula de grego, eu explico a gramática, mas meu foco não é gramática. Quem me acompanha aqui há muito tempo sabe que meu foco não é gramatical. Então você não vai ver eu ficar aqui meia hora gravando vídeo, né, gravando vídeo de meia hora, explicando ó, que isso aqui é o dativo, que isso aqui é o genitivo, que isso aqui é o acusativo. Porque qualquer estudante iniciante meu, com 2 aulas, já sabe o que é um genitivo, um dativo e um acusativo. Não, na verdade, em 2 aulas ele já sabe ler o texto bíblico. Né? Ele já consegue ler o texto grego bíblico. Ele não sabe traduzir, ele não sabe discernir uma palavra da outra, mas ele já sabe. Ele já sabe ler. Já sabe ler. Mas a partir da 3ª ou 4ª aula ele já consegue a saber o que é um genitivo, o que é um dativo, o que é um acusativo, o que é um nominativo. Então eu não estou preocupado em ficar gravando meus vídeos aqui explicando a mesma coisa sempre. Eu pego a palavra-chave, explico o que eu quero explicar, ou o que é necessário explicar, e bola para frente. Né? Mas eu sei menos grego que o cara lá que grava meia hora o vídeo falando sobre, olha, porque isso aqui é o genitivo, porque isso aqui é um particípio, porque isso aqui é o quê? Não, eu não sei menos que ele. Ele entende mais do que eu até nessa área, mas eu não sei menos que ele na língua grega. Por quê? Porque ele explica o aspecto gramatical. E eu vou por outro caminho. Entendeu? Raramente vocês vão me ver falando sobre relação sintática. Por que eu não vou falar muito sobre isso? Porque sintática é para quem está interessado em falar de sintaxe. Grego e hebraico. Quem é aluno meu ouve eu falar bastante sobre isso. Mas no vídeo não. Por quê? Porque não é meu foco aqui. Eu também tenho que guardar um pouquinho de conhecimento para os alunos.
Então, não pense, ah, mas o cara lá não sabe grego, mas talvez ele saiba mais profecia do que eu, talvez ele saiba mais teologia sistemática do que eu, talvez ele saiba mais de história da igreja do que eu. Ah, mas o cara estuda grego como você. Beleza. Beleza, mano. Mas como você vai mensurar? Você fez uma prova. Você vai fazer uma prova e colocar eu e ele para explicar um negócio de grego e ele vai saber mais do que eu? Você fez isso para saber? Entendeu? Então é difícil mensurar o conhecimento. É difícil. É natural que algumas pessoas, em alguns dados momentos da vida, a diferença entre um pastor e um leigo seja evidente, seja claramente evidente, né? Do que uma pessoa que tem 15 anos de igreja e uma pessoa que tem um, é evidente que a pessoa que tem 15 anos de igreja ela saiba mais. E é natural. É natural e tem que ser normal isso aí. Agora, você mensurar conhecimento entre duas pessoas que estudam a mesma área é difícil, torna-se difícil. Você mensurar o conhecimento de duas pessoas que estudaram em faculdades, isso, aquilo, é complicado também. Entendeu? Porque cada pessoa, pela diferença, pela quantidade de áreas de estudo, é muito grande. E dentro da mesma área você pode abordar 500 mil temas. Então, fica difícil dizer. Fica difícil. Fica complicado. Entendeu? Então, era isso que eu queria trazer para o vídeo de hoje. Não é possível. Eu não acredito que seja possível mensurar precisamente quem sabe mais e quem sabe menos. Talvez seja verdade, que existem pessoas muito mais preparadas do que eu na língua grega. Realmente, existe. Só que, sinceramente, eu paro para dizer quantas delas estão gravando vídeo todo dia. Eu me divirto com isso, cara. Eu me divirto. Porque eu gosto de gravar vídeos. E uma coisa que eu quero dar uma atenção é: teologia não é meu forte. Nossa, professor Adolfo, como assim teologia não é seu forte? Você só grava vídeo falando de grego, teologia. Teologia não é meu forte. Se vocês verem a minha metodologia de apresentar os temas, ela tem uma abordagem mais histórica. Eu desenvolvo o meu raciocínio de um ponto de vista mais histórico. Se você perceber, é isso. Porque eu sempre tive mais ligado à história do que à teologia. Eu acabei fazendo teologia por outros fatores. Por outros fatores. Por outros fatores. Que eu vou comentar no próximo vídeo. Então, Deus abençoe seus estudos. Tamo junto no campo de batalha. E fique com Deus.